Olá, amigos do Centro Espírita Casa do Caminho, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Estrada do Cafundá 3045. Estamos aqui nesse encontro novamente virtual. Você que nos alcança hoje, aqui 26 de janeiro de 2023, ou venha nos alcançar futuramente, participe, esteja junto, contribua com essa casa de amor, de solidariedade, de acolhimento, Casa do Caminho, aqui na Estrada do Cafundá 3045, no Rio de Janeiro. Vamos tratar hoje a nossa palestra, nossa reflexão, nosso encontro sobre guerras, que é um tema que é abordado no Livro dos Espíritos na questão 742 a 745. Porém, antes, já que falamos um pouquinho da Casa do Caminho, vamos nos lembrar que somos seres com grandes possibilidades, todos nós. Possibilidade da encarnação é a possibilidade do refazimento, do reencontro, do reestabelecer novos parâmetros, reestabelecer, inclusive, novas oportunidades, novos caminhos que, se conhecíamos de alguma forma no passado, tivemos, por algum motivo, alguns equívocos que nos desviaram. Assim, vamos ao processo de solidariedade. A Casa do Caminho abriga tantas pessoas que dependem dela, precisa da sua contribuição. Contribuição financeira também. A contribuição que mantém a estrutura física da casa, que faz frente às despesas que todos nós, que temos os nossos lares, também sabemos: a água, a luz, o gás, os impostos, os encargos, tudo aquilo que faz funcionar esse espaço, Casa do Caminho, Estrada do Cafundá 3045, para funcionar, poder receber, agora que retomamos o encontro social, retomamos o nosso convívio, estamos aqui solicitando, além da sua contribuição, do seu tempo, da solidariedade como um colaborador, um voluntário, a sua contribuição financeira à casa também. Não nos esquecendo dos cursos, lembrando dos cursos que já retomaram presencialmente, como palestras também que já foram retomadas, e cursos que estão sendo programados para via digital, online, através do Google Meet. Vai ser instalado agora o estudo do Evangelho. Então procurem lá na Casa do Caminho, façam contato para se organizarem para os seus estudos tão importantes. E esse encontro nosso, voltamos, vai ser tratado sobre a guerra. Então, antes que possamos entrar nesse tema, que é um tema que está na nossa história já de tanto tempo, vamos elevar por alguns instantes nosso pensamento a Deus, nosso Pai, por uma breve prece, pedindo que possamos ser todos, a mim e a todos vocês que nos acolhem com sua atenção, atendidos na benesse do Divino, atendidos na possibilidade de que o estudo, mais do que palavras e mais do que conhecimento, motive o nosso sentimento na nossa melhora, na nossa procura, na justificativa de aqui estarmos nessa oportunidade extraordinária da melhor reencarnação, é a de agora. Assim, com a licença dos bons espíritos, Dr. Herman e toda a equipe espiritual, pedimos licença para iniciarmos o estudo que anunciamos. Assim, vamos falar de guerra. Guerra é um conflito, né? Está na história do homem já de muito tempo. As guerras, elas fazem parte da formação da história humana, como da animal também. No reino animal, como costumamos dizer, onde nós nos separamos por um detalhe científico de análise, né? Você vê formiga lutando, combatendo e brigando com o cupim. Isso lá nos insetos. Você vê animais que segregam seus grupos, embora das mesmas raças, eles ficam em estado de latência, se mantendo à distância para não ter conflito. Os nossos irmãos mais próximos, os chimpanzés, né, os grupos, conhecido no estudo da ciência, de que eles produzem conflitos. Os grupos às vezes se encontram e são até, vamos dizer assim, produzem uma certa convivência, mas territorialmente eles lutam por vários motivos que nos levou, como seres humanos, a partir de bípedes assim elevados, e deixamos de estar junto aos nossos irmãos símios, um pouco mais de 6 milhões de anos atrás, conforme a ciência nos traz, nós passamos a lutar por territórios de caça, de extrativismo, de onde poderíamos retirar o nosso sustento instintivo, né?
Agora, o Livro dos Espíritos vem nos abordar já num passo mais à frente. Ele já aborda lá no momento em que ele é trazido ao conhecimento da sociedade, uma sociedade já contemporânea, moderna, já cheia de civilizações todas organizadas, países delineados geograficamente, com suas leis, com suas normas internas, leis comuns, leis diferentes, suas diferentes tendências religiosas, políticas, enfim. E o Livro dos Espíritos vem nos trazer essa abordagem, embora sucinta, 742 a 745, ela está presente também no conjunto da obra. Nós vamos tratar isso quando formos, por exemplo, anunciar a lei de destruição. Ali também as guerras, que não são só os efeitos cataclísmicos, os efeitos que ocorrem na natureza, os efeitos que o homem ajuda e promove também no espaço físico em que ocupamos esse planeta extraordinário. As guerras fazem parte também desse processo da lei de destruição. Na questão 742, ele pergunta o que impele o homem à guerra, o que nos motiva a todos nós, né? Porque o estado de guerra, é claro, ele é sempre anunciado por um mandatário, por alguém que tenha poder, né? E, não tenha dúvida, são eles que promovem o início de um conflito, de um momento bélico, né? Esse belicismo. Mas as nações ou grupos humanos, que somos nós, tomamos partido, nos anunciamos, ficamos contrários ou a favor, né? Muitas das vezes, motivando um sentimento íntimo de patriotismo, somos levados, como nações, desde o passado da nossa história, fomos levados a conflitos que não é uma questão de se julgar justificativa ou não, mas a questão é de que, de alguma forma, nos locupletávamos também como grupos sociais agregados a essas ideias, né? Vamos lá lembrar Gengis Khan, Alexandre o Grande, Napoleão, né? Isso lá no tempo passado, depois com as guerras modernas. Mas voltando à questão, o que impele o homem à guerra? E aqui os espíritos respondem, e Kardec interpreta a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Vamos avaliar que ele está falando a predominância da natureza animal. Aí, praticamente isso nos remete aos nossos irmãos da natureza, os animais, como nós tratamos, aqueles domésticos ou não, enfim, aqueles que nos circundam, nós somos animais. A gente empurra lá para o outro, não, as hienas ficam disputando territórios, os grupos dos leões também vão disputar, as formigas e os cupins, como nós falamos aqui, né? As aranhas nos seus espaços onde elas colocam as suas... Nada a ver. A predominância animal em que os espíritos estão colocando aqui é a nossa, do materialismo, do assentamento da exclusividade da matéria, onde estamos sobrepondo o nosso conhecimento espiritual. Somos espíritos munidos, dotados de uma matéria transitória. Temos uma vida e múltiplas existências, encarnados e desencarnados. Nós somos professores de nós mesmos. Somos aqueles que produzem o próprio laboratório de experiência, a própria oficina de retificação. Participamos da mesma escola, que é a escola da vida, antes de participarmos dos conhecimentos intelectuais e filosóficos. Mas, sobremaneira, o que nos coloca, conforme os espíritos aqui, o transbordamento das nossas paixões. Aí é interessante, porque do gênero animal que ele coloca nessa primeira questão para o transbordamento das paixões, nós vamos lembrar de algo. Os nossos irmãos, seres com os quais convivemos, animais, não dispõem deste sentimento de paixões, do orgulho, da vaidade, das suas predominâncias pelas posses. São animais, eles têm uma inteligência instintiva.
que no desenvolvimento do que hoje temos na ciência, o MacLean nos coloca isso nos estudos da neurociência, do cérebro trino, eles têm o cérebro inicial, que é o instintivo, que traz algumas emoções, mas não é o segundo cérebro, que seria o cérebro emocional, com as suas racionalizações emocionais. Não, é tudo muito primitivo no primeiro, e sequer tem a condição de estarem produzindo qualquer movimento mais complexo com o cérebro terceiro que nós dispomos, que vem a ser aquele que consegue produzir equações, que consegue trazer o que chamamos hoje de realmente de intelecto, onde construímos, desenvolvemos, teorizamos, provamos, comprovamos, experimentamos situações complexas que trazem complexidade. Então, isso nos separa em definitivo e nos torna uma espécie dominante sobre o planeta. Nos adequamos, nos estabelecemos, até de modo metabólico, até com o nosso organismo mais desenvolvido, em todas as partes do orbe, coisa que muitos dos animais não conseguem. Eles têm que viver dentro de determinadas faixas geográficas por causa das condições climáticas, e alterações ali causam danos, muitas vezes irreparáveis. Muitas das espécies que conviviam conosco, de acordo com as mudanças que tiveram sobre a superfície do planeta, deixaram de existir. Não só pela sanha do homem, por essa capacidade que temos de tanto construir quanto destruir, também pelas mudanças que produzimos no meio ambiente e que desequilibram o meio ambiente. Mas voltando às guerras, nós somos os únicos que produzimos essa eclosão armada. E isso nos é motivado por uma predisposição ou intolerância pela beligerância, né? Porque nós temos questões étnicas, né? Nós temos etnias do passado, fomos nos classificando, nós fomos criando despoticamente essas relações de eu sou mais importante, né? Nós falamos de cor, né? Nós ainda falamos de cor, nós ainda disputamos qual a religião que traz o maior conteúdo, que está na razão, né? Infelizmente, trazemos essas paixões para dentro, que está aqui na questão, só na 742, já tratando sobre as paixões. Quantas e quantas guerras não foram dominadas por essas paixões de tomar, né? A gente tinha falado de Alexandre o Grande, Gengis Khan, de Napoleão, o Império Romano, o Império Otomano, que foi a questão dos gregos, né? Mudando a geografia. Agora, tudo isso tem uma função. Tudo isso tem uma função. Se de um lado demonstra ainda essa paixão, esse belicismo, né, que está nas questões 742 a 745, ele vai estar permeando, é a ação do espírito, né? É a ação de dominância, de predominância do homem sobre o estado de conquista, de posse, de espaços, né? Se antes tínhamos as guerras motivadas por uma expansão, aquilo que falávamos quando primitivos, ainda como grupos de caçadores e exploradores, até nos assentarmos e formarmos os primeiros grupos tribais, os primeiros grupos que dariam origem a civilizações, muitos séculos, muitos milênios de anos se passaram entre lá o momento em que deixamos as savanas, conforme a ciência, eretos, e passamos a ter a denominação do Homo sapiens, do Homo erectus, né? Antes disso, o Neandertal e outras subclassificações que foram dadas, mas tudo espírito, em aprendizado. A doutrina espírita nos traz isso, e ela nos motiva o seguinte: a guerra ainda é um resultado no atual momento que vivemos, nesse planeta ainda de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração, onde a regeneração não ocorre no planeta, mas no ser que está contido nesse planeta, no espírito que aqui está encarnado e no conjunto espiritual que nos envolve, nos estimula e com o qual mantemos um contato muito estreito, né? Basta sabermos a quem damos causa e ouvido para entendermos que guerra faz parte.
dessa lei de destruição. Então é tirado um proveito, né? Da face da terra algum dia a guerra desaparecerá quando o homem compreender a justiça praticada na lei de Deus. Porque a lei terrena, que é uma sombra da lei divina, ela traz uma série de conveniências, né? Estávamos falando das religiões, né? Muitos países ainda, muitas nações são motivadas em suas regras e leis pelo conjunto de regras e leis estabelecidas religiosamente. Assim foi no passado, quando tivemos aqui no Ocidente muitos dos conflitos armados, que era a sobreposição de quem não estava contido naquela religião, era contrário a ela, tinha que ser dizimado, né? Muitos reinos católicos expulsando judeus, católicos expulsando muçulmanos e outras etnias e outras formações. Tudo isso é fruto desse conjunto que ainda fica de resquício nos espíritos, ainda que se locupletam, que de alguma forma se traduzem e que se satisfazem com os conflitos, né? Nós temos isso no Livro dos Espíritos, bem explicado. A gente está vendo que nós ainda somos muito afetos a essas relações. Podemos extingui-los? Podemos, temos tentativas. Depois, modernamente, contemporaneamente, antes nós tínhamos guerras sem regras. E depois, como as guerras não podiam ser extintas, passaram-se a criar guerras com regras, né? Você tem logo após a Segunda Guerra, aliás, na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial, tentou-se fazer as Ligas das Nações, a Liga das Nações, desculpe, e não foi possível, fracassou. Depois, hoje, nós temos, de uma forma onde um brasileiro, inclusive, participou de forma ativa na criação, lá em 1945, no pós-guerra, em São Francisco, nos Estados Unidos, na criação da ONU, né, que hoje está estabelecida em Nova York, e que junta, lá na formação com 50 países, e hoje já bem mais desenvolvido, uma forma de evitar os conflitos bélicos entre nações, fazendo as intervenções, e dentro das próprias nações, como guerras civis, que ocorrem dentro de um mesmo país por uma dissensão de questões religiosas, de questões políticas ou do conjunto, na maioria das vezes, isso passa a ser pano de fundo. Na verdade, os grandes manobradores, os grandes operadores das guerras, os poderosos, aqueles a quem é dado a oportunidade de gerir, dirigir, né, dar a gestão de uma nação, eles fracassam fruto de suas paixões e vão buscar, né, ou fruto da paixão do coletivo, e vão buscar nas guerras uma desculpa para inferir materialmente a posse, a economia, o dinheiro, a ganância. Tivemos guerras agora sobre as mais variadas desculpas de criação de armas nucleares que estariam prontas para destruir o Ocidente, o mundo, e se foi ver, a busca era por a matéria principal, é a energia, essa energia fóssil que ainda utilizamos, que está em momento de mudança também, felizmente. Teve seu momento, é natural que assim o fosse, mas hoje já estamos em trânsito para formato de energias mais limpas, menos contundentes ao nosso planeta e aos seres que somos nós, que estamos inseridos nele. Mas voltando às guerras têm motivações geralmente econômico-financeiras, de poder. Elas têm guerras que são produzidas por conquistas territoriais que vão nos dar expansões, que vão traduzir as realizações das paixões de muitos de nós homens. É o espírito na sua contundência. Agora, temos guerras também mentais, né? A gente está aqui falando, traduzindo, falando de todos esses momentos, desses atos. Nós temos dentro das guerras as intenções dos nossos combates mentais, dos genocídios, né? Daquilo que se traduz na extinção de parcela de raças, né? O genocídio é contra raças, contra etnias, né? Contra grupos, né? Podem ser questões de gênero, pode ser questão de cor, pode ser questão de religião, pode ser questão de uma tradução de uma política menos ou mais beligerante,
Mas tudo traz para um genocídio é uma forma de extinção, é onde o homem, além de tomar posse, uh, de espaços geográficos e de tudo que ali está contido sobre a superfície e no íntimo da terra, né, dos minerais, daquelas riquezas, ele quer extinguir, ele quer causar extinção de raça. Nós temos judeus e muçulmanos em guerra constante lá no Oriente. Então lá presentes, então é secular, né? É religioso, é um domínio que não se explica já, um espaço de terra árido, difícil, onde Jesus ali esteve naquele momento para dividir o calendário, trazer uma divisão no íntimo de cada um de nós, a fim de que pudéssemos nos entender como irmãos, esse espírito magnânimo, extraordinário, que foi Jesus aqui quando traduzido na carne, na encarnação, que fez posse de um corpo para transitar entre nós, foi lá nesse Oriente. E até hoje, até hoje nós não entendemos de toda a sua mensagem, não conseguimos traduzir toda a sua grandeza, traduzir, porque simplesmente fazer ao próximo aquilo que deseja para si mesmo já teria extinguido toda e qualquer guerra, né? Tudo aquilo que tinha acontecido há pouco mais de 2000 anos anterior à chegada dele, tinha o seu momento, tinha a sua razão de ser ali no desenvolvimento da espécie. Mas 2000 anos depois a gente continua. As guerras que chamávamos de modo de trucidar o adversário daquela forma primitiva, era primitiva só na tecnologia, porque no sentimento, no instinto, continua da mesma forma. Nós só usamos tecnologias de massa para extinção de massa, grandes artefatos bélicos que são utilizados, né? Independente se para a defesa de uma nação ou a defesa individual de cada ser, são também usados para atacar, para extinguir, para causar esse domínio. É o espírito, ainda envolto na sua materialização. Dentro das próprias religiões tivemos dissensões que causaram mortes extraordinárias, como foi no caso lá quando Lutero cria um movimento que se separa da Igreja Católica e ali gera um conflito, né, com a extinção de mais de 100 mil almas naquele momento, conforme a história nos traz. Você vê, dentro do mesmo gênero religioso, né, o homem produz guerra, né, ou acaba se originando. Ele não aceita as coisas e vai para o combate, ele vai operando e vai querendo apagar as crenças, dizimar valores pessoais, individuais. São invasões, são grupos querendo determinar a sua hegemonia política, né? A forma de que eu tenho a razão, eu sou o senhor da verdade, né? Isso, infelizmente, hoje, a gente tem mais conhecimento. A gente fala assim, nossa, os dias de hoje estão difíceis, né, de acontecer, tudo está mudando, senão é a velocidade da informação. Da mesma forma que nós estamos usando esse meio aqui, que antes não dispunhamos, e que com o advento da última pandemia que assolou o planeta recentemente, da Covid, nós tivemos um desenvolvimento da possibilidade da comunicação, que já havia, mas um desenvolvimento do uso, da aplicação e da modernização. Estamos aqui falando. Alguns estarão me alcançando hoje, 26 de janeiro de 2023, outros estarão nos alcançando num futuro próximo. E tudo gravado, tudo aqui. Então, nós nos modernizamos, mas o instinto, o processo ainda continua o mesmo. A gente esquece o divino, o Deus, só o busca no momento das nossas conveniências, das nossas dores, dos nossos conflitos, quando as nossas guerras internas, quando as nossas guerras mentais fazemos guerra com o nosso vizinho, fazemos guerra dentro das nossas atividades laborais, corporativas ou não, fazemos conflitos, guerras, estabelecemos guerras religiosas. Preste atenção, nós somos espíritas, tratando sobre o livro dos espíritos aqui, falando de espiritismo, mas não se iludam. Não se iludam. Existem muitos irmãos nossos dentro da doutrina produzindo
algum sentimento escamoteado, às vezes até, vou usar uma palavra forte, mas um sentimento da minha reflexão, uma certa hipocrisia para driblar determinados valores, para dar um peso ao que foi colocado e traduzido na busca da fraternidade que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita fala sobre caridade e fraternidade a todo tempo, pilar da sua base, dentro da sua filosofia, indo ao encontro da ciência para a melhora do homem, do espírito, mas muitos ainda subvertem esse conhecimento dentro e fora da doutrina. Assim como ocorre, falamos muito das outras religiões, mas nós, homens, mulheres que formamos esse conjunto de estudo da doutrina espírita, muitas vezes, hipocritamente, nos colocamos atrás das palavras para formar valores ainda primitivos, beligerantes, criando guerras internas, criando dissensões, criando conflitos, né? Se escondendo atrás das palavras, que são palavras para nos libertar. Conhecimento que a doutrina espírita nos traz, para nos explicar. Ela não vai parar uma guerra, ela não vai parar os nossos conflitos íntimos, ela não vai parar aquilo que temos como prova e expiação, mas vai nos traduzir de forma clara e objetiva o porquê e a razão. Né? Quando, na questão 744, Kardec coloca o que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, ele diz a liberdade e o progresso. Ele diz, como podemos ter a liberdade e o progresso com guerra? É porque, infelizmente, como lá está dito, né, muitas das vezes o escândalo é necessário, mas ai de quem, assim, o decausa. A necessidade, no capítulo aqui do Livro dos Espíritos, tratando sobre a lei de destruição, da necessidade da renovação, do processo, porque chega momentos em que as coisas simplesmente sofrem uma mudança, um rompimento, né, muito grave do estado da matéria, para que produza um ressurgimento. Né? É aquilo que surge depois do fogo, como se falava antigamente. Hoje é uma forma primitiva, inclusive, de tratar os campos, mas o que surgia depois do fogo era novamente a vida, de uma forma renovada. Assim, Kardec nos traduz que os espíritos trazem a liberdade e o progresso. Muitas vezes, muitas guerras foram usadas para libertar outros povos, libertar do jugo. Infelizmente, é a forma ainda dura nesse mundo de provas e expiações que temos de fazer o conflito, mas não podemos nos esquecer que não podemos justificar, através do Livro dos Espíritos, de tudo aquilo que nos traduz como um conhecimento libertador, aquilo que vem a opor ou aquilo que vem a impor uma condição de subjugar-se, né? De criar valores falsos, né? Através das letras que a doutrina nos traz. Né? Não sejamos... Temos milhares de anos de história nos traduzindo as beligerâncias desnecessárias pelas paixões dos homens. Não vamos cair nessa mesma esparrela, não vamos nos dobrar a isso nesse momento tão difícil do planeta, onde as comunicações, temos uma guerra em curso, né? Nós tivemos uma guerra étnica grande, muito grande, que foi a dos Balcãs, em 1992, mais de 200 mil pessoas sucumbiram, mais de 200 mil espíritos desencarnaram. Estamos tendo uma outra guerra agora entre dois países totalmente diferentes nos seus aspectos geográficos e tudo mais. Está longe, a gente fica parecendo que não é da nossa conta, mas é da nossa conta. Nós hoje estamos absolutamente interligados dentro de uma grande rede, dentro desse grande planeta chamado Terra. Somos mais de quase 8 bilhões, já falando em 8 bilhões de espíritos aqui encarnados, e um número enorme, talvez 4 vezes isso, de espíritos aqui passando na nossa órbita para esse planeta que serve de escola, de igreja, de templo, de hospital, de oficina de retificação. Vamos parar com as nossas guerras internas. Não vamos aplaudir os resultados da guerra como quando alguns de nós, certamente, encarnados, estávamos nos palcos romanos batendo palmas para os circos romanos que mostravam aquela matança dos cristãos e de outros desafetos. Formato de guerra, eram espólios,
né? Eram espólios daquele império romano que tomou conta de boa parte do Ocidente e que foi ao Oriente, onde Jesus ali habitou naquele momento para nos trazer essa mudança de pensamento, essa mudança da conjectura. Na última questão, o que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Bem, isso nós já tínhamos até abordado. São os espíritos que perdem a oportunidade de serem dirigentes de grandes nações e dali se locupletam econômica, financeiramente, se locupletam em seu íntimo de paixões, de valores, de orgulho, de vaidades, querem passar para a história. Quantos passaram para a história nesse planeta por conta das guerras? Mas quem realmente passou falando de paz, falando de concórdia, falando de solidariedade, falando de caridade? É só nós avaliarmos isso, né? As questões que temos hoje, muitas dessas guerras que são anunciadas na história e que nem sempre contadas com seus valores, têm diferenças. Se olharmos o modo como tratamos, só a título de exemplo, como tratamos o efeito da Segunda Guerra aqui no Brasil é diferente de como a Europa relata o fato da Segunda Guerra Mundial. Assim, os homens trazem interesses, focos diferentes, mas somos espíritos na linha do progresso. Se pudermos nos afastar de livre e espontânea vontade desse estado de beligerância, desse estado de conflito íntimo, das guerras mentais que produzimos, dos conflitos. Só o trânsito matou em 2022 mais de 45 mil pessoas. Matou, fora o conjunto de pessoas que ficaram feridas e com processos físicos permanentes, né? 45 mil no Brasil. É uma guerra. Causou 50 bilhões de prejuízo. É uma guerra. Somos espíritos lutando e brigando dentro de um meio de locomoção, de transitarmos de um espaço para o outro, ainda fazemos guerra. Há um primitivismo muito grande dentro de nós ainda, que precisamos, à luz da doutrina espírita, da palavra dos espíritos sobre o domínio divino de Deus nosso Pai, de Jesus, esse Espírito que veio nos libertar da nossa ignorância, fazermos a nossa mudança. Está na hora, gente. Podemos fazê-lo. A oportunidade é nossa, a escolha sempre é nossa. Agradecidos pela oportunidade da reflexão, esperamos ter de alguma forma contribuído ou até provocado todos vocês a fim de que o estudo do Livro dos Espíritos possa ser esclarecedor e libertador, não dos nossos problemas, como repito, nem das nossas provas e expiações, mas do entendimento do porquê delas e como podemos minimizar, fruto da nossa consciência e da nossa capacidade de racionalizarmos, racionais que somos, seres racionais. Muito obrigado a todos, que a paz de Deus esteja presente no coração, hoje e sempre, graças a Deus.